Portanto, nós passamos imediatamente ao item 6, com a senadora Vanessa Graziotin de novo. Item 6, projeto do senador Pinheiro. Projeto de lei do Senado de número 172 de 2012, não terminativo. Altera as leis de número 5991, 17 de dezembro de 73 e 6.360 de 23 de setembro de 76 para assegurar a qualidade de insumos farmacêuticos ativos. Autoria, senador Pinheiro. Relatoria, senadora Vanessa Graziotin. Relatório, favorável ao projeto. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Com a palavra a relatora, senadora Vanessa Graziotin. Primeiro, eu quero cumprimentar o senador Walter Pinheiro, senhor presidente, pela iniciativa. Gostaria infinitamente de ter sido eu, senador Walter, uma farmacêutica, a ter apresentado esse projeto tão importante. Esse projeto... Não. Olha, tá vendo a sugestão que eu estou recebendo aqui? Modifica e assume a autoria do substitutivo. Nada, para a gente é um prazer muito grande que o projeto seja de autoria do nobre senador Walter Pinheiro. Bom, a proposição, ela acrescenta inciso 21 ao artigo 4º da Lei 5.991 de 73, para estabelecer a seguinte definição sobre insumo farmacêutico ativo, que é que nós farmacêuticos chamamos o princípio ativo do medicamento, porque o medicamento ele é composto por vários elementos, mas o medicamento mesmo é chamado de princípio ativo, e isso que o senador chama insumo farmacêutico ativo. Qualquer substância, que é o termo qualquer substância introduzida na formulação de uma forma farmacêutica que, quando administrada em um paciente, atua como ingrediente ativo, podendo exercer atividade farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico, na cura, no tratamento ou na prevenção de uma doença e afetar a estrutura ou funcionamento do organismo humano. Adicionalmente, propõe as seguintes alterações na Lei 6.360 de 1976. Ou seja, acrescenta entre as definições referidas no caput do artigo 3º o inciso 21 do artigo 4º da 5.591, na forma que o dispositivo fique coerente com a mudança proposta anteriormente. Acrescenta o inciso 16A para tornar obrigatório o registro dos insumos farmacêuticos ativos nacionais ou importados destinados à industrialização. E essa parte de importados é a mais importante de todos. Acrescenta o artigo 76A para tornar obrigatória a solicitação de inspeção para emissão de certidão de boas práticas de fabricação ou certificado equivalente por parte das empresas que fabriquem ou importem insumos farmacêuticos ativos. Acrescenta o artigo 76B para tornar obrigatória a certificação de boas práticas de fabricação no caso de empresa fabricante de insumos farmacêuticos ativos instalado fora do território nacional e que pretenda exportar insumos para o Brasil. Acrescenta o artigo 76C, de forma a esclarecer que o disposto na lei não exclui a responsabilidade dos produtores, importadores, distribuidores, fracionadores e demais utilizadores de insumos farmacêuticos ativos no tocante ao desvio de qualidade observados. Segundo o autor, o projeto visa basicamente transformar em lei procedimentos que ora se encontram regulados apenas em normas intralegis, de forma a proporcionar maior segurança jurídica. A proposição será ainda encaminhada à análise para a Comissão de Assuntos Sociais, para a decisão terminativa. No prazo regimental, não foram oferecidas emendas à matéria. Quanto à análise, senhor presidente, em conformidade com o regimento interno do Senado Federal, a presente comissão está apta a analisar o referido projeto. Segundo o autor da proposição, que, de acordo com a Associação Brasileira de Distribuidor e Importador de Insumos Farmacêuticos, ABRIFAR, estima-se que o Brasil importou cerca de 1,5 bilhão de dólares de insumos farmacêuticos em 2005, sendo os países da Europa, Índia, China e Coreia os principais fornecedores. Esse valor subiu para 2,6 bilhões de dólares no ano de 2012, ou seja, um crescimento significativo, senhor presidente. O autor também lembra que, para assegurar a qualidade na produção dos medicamentos no país, a Anvisa tem competência para autorizar o funcionamento de empresas e controle sanitário dos insumos farmacêuticos, mediante a realização de inspeções sanitárias e elaboração de normas. A Anvisa vem certificando as indústrias nacionais de farmoquímicos que seguem as boas práticas de fabricação,
tendo implementado o cadastramento de insumos farmacêuticos ativos, também denominado princípio ativos, que são as substâncias responsáveis pela ação principal do medicamento. Em 2010, foi iniciada a certificação internacional de empresas fabricantes de insumos farmacêuticos ativos. A certificação é concedida por meio de inspeção para verificação de cumprimento de boas práticas de fabricação, conforme dispõe a Resolução 249 de 2005 da Anvisa. E aí, senador Walter, desde a década de 90 é que uma CPI de medicamentos verificou a crescente importação de insumos de princípio ativos que não passavam por nenhum critério. Então, é muito recente isso, e Vossa Excelência propor a transformação de uma norma, uma instrução normativa da Anvisa em lei, é fundamental para a garantia da qualidade dos medicamentos que nós, seres humanos, utilizamos. Com isso, está garantida a isonomia de exigências sanitárias e também garantida a isonomia em relação aos insumos farmacêuticos elaborados no país e os importados, o que representa um incentivo ao desenvolvimento dos setores farmoquímicos e farmacêuticos do Brasil, bem como possibilita o acesso a produtos de melhor qualidade por parte da população brasileira. Nesse contexto, objetivando maior segurança jurídica, a proposição vem transformar em lei procedimentos que se encontram regulamentados por normas infralegais, com vistas a oferecer maior proteção e incrementar a defesa da saúde da população. Foram incorporadas algumas alterações nas normas vigentes, tais como a possibilidade de certificação de boas práticas de fabricação por meio de entidades certificadoras especificamente habilitadas e autorizadas para esse fim. Ao nosso ver, a preocupação com a qualidade dos medicamentos é meritória e oportuna. Incorporar ao arcabouço legal a definição de insumo farmacêutico ativo, bem como as normas e exigências de registro e certificação de qualidade, deverá trazer maior segurança jurídica ao setor. Além disso, a normatização legal poderá, de fato, contribuir para a melhoria do padrão de qualidade da indústria farmacêutica e garantir a qualidade e a segurança do uso de medicamentos fabricados no Brasil. Como as mudanças legais pretendidas não terão novas atribuições ao governo federal, uma vez que a legislação vigente já define as competências de normatização e fiscalização do setor, as normas infralegais disciplinam a matéria de forma semelhante. A mudança legal não trará impacto sobre as finanças públicas da União. Por sua vez, as empresas não terão seus custos aumentados, pois já estão submetidas às referidas normas infralegais. Diante do exposto, é que, com mérito e aplausos, apresentamos o voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 172 de 2012, de autoria do senador Walter Pinheiro. É o relatório, senhor presidente. A matéria está em discussão. Eu não quero um outro projeto aí que é de suma importância e tem um prazo, mas eu só quero fazer um registro que foi importante o projeto ter ido para as mãos que sabem manipular fármacos e, portanto, que entendem do assunto, para que, através, inclusive, desse conhecimento, a senadora Vanessa pudesse exatamente dar o que nós chamamos de o reforço a qualquer projeto nessa casa, que é o relatório de alguém que, conhecendo a matéria, faz mais do que uma avalização, faz uma consubstanciação de um processo que, na minha opinião, é extremamente proveitoso para essa área no país. A nossa intenção, senadora Vanessa, foi só trazer para o corpo da lei algo que tem a ver com a certificação, que, aliás, esse é um embate que eu travo, senador Delcídio, não só nessa área de fármacos, portanto, isso tem a ver muito com minha profissão, e também pelo uma das tarefas que assumi no mandato parlamentar desde que cheguei ao Congresso Nacional, que é exatamente o processo de certificação, o processo de investimento, de pesquisa, de investimento em áreas que são extremamente caras para todos nós e cujo desdobramento ele sempre se dá para o cidadão brasileiro. Portanto, quanto mais a gente investe nessas práticas, mais a gente aprimora o acesso, reduz o custo e universaliza o benefício que a tecnologia nos traz. Muito obrigado, senador Walter Pinheiro. Não havendo mais nenhum senador que queira discutir o relatório, vamos colocar em votação. Em votação, o relatório da senadora Vanessa Graziotin. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram.
Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa.